Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus, e um dos temas que Mateus deixou registrado no seu Evangelho através do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, foi a questão do pedir. Porque pedir é um ato humilhante para a nossa natureza carnal, não é verdade? Nós nos achamos muito poderosos, não precisamos de ninguém, não somos necessitados de ninguém, então não precisamos pedir. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero começar lendo o versículo que está em Mateus 7, de 7 a 12, que diz o seguinte: Jesus falando: pedi e dar-se-vos-á, ou seja, peça que você vai receber. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, você vai dar uma pedra? Nenhum pai faz isso, né? Pelo menos um pai equilibrado. E pedindo-lhe o peixe, você vai dar uma serpente ao seu filho? Se vós, pois, sendo maus por quê? Porque nós temos uma natureza de pecado, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará com certeza bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui está falando da lei áurea, ou seja, o que você deseja que o outro faça para você, você faça também para o seu próximo. Essa é a lei de ouro. Então, quando nós lemos esse trecho que está em Mateus 7, nós podemos imaginar: poxa, mas que legal, o Senhor está dizendo aqui que se eu pedir, Ele vai me dar. Se eu buscar, eu vou encontrar aquilo que eu estou querendo. Mas será que é bem assim? Então vamos refletir um pouco nessa questão do pedir. E o título dessa mensagem é Aprendendo a Pedir ao Próximo e Aprendendo a Pedir ao Senhor. Porque nós precisamos aprender a pedir. Então, quando nós vamos buscar um entendimento maior sobre o ato de pedir, quando nós começamos também a analisar a nossa postura diante de uma necessidade em que nós vamos precisar pedir algo, se nós formos aos sinônimos da palavra pedir, do verbo pedir, nós encontramos vários contextos. Eu vou citar aqui alguns contextos. Você pode entender pedir como um solicitar, como um requerer. Quando você solicita algo, você está pedindo. Você está diante de uma necessidade e você vai requerer algo para resolver aquele problema. Um outro sinônimo que nós encontramos para o verbo pedir é o suplicar, o implorar, o rogar. E aí nós já vimos neste contexto como nós temos que nos humilhar para suplicar, para pedir, para orar. Suplicar ao homem, ao seu próximo. Às vezes aquela pessoa até que não lhe agrada muito, mas você está precisando de um favor dessa pessoa. E suplicar e orar ao Senhor. Isso requer que a nossa natureza de pecado, a nossa natureza carnal, se humilhe, fique pequenininha para nós podermos receber aquilo que nós estamos pedindo. Você está, por exemplo, diante de uma situação difícil, mas você sabe que a sua demanda não será fácil de ser atendida. Então você tem que deixar o orgulho do lado. E mesmo reconhecendo às vezes que você tem direito
aquela petição, você vai ter que rogar, você vai ter que suplicar diante daquela pessoa que está com a solução na sua mão. Então você entende, você consegue enxergar que aí nós precisamos realmente ter um espírito humilde. Um outro sinônimo da palavra pedir é o perguntar. Quando você pergunta, você está pleiteando algo, né? Você está querendo uma resposta. Na hora que você pergunta, você está mostrando uma necessidade sua. Então, nós, diante dos homens e diante de Deus também, nós podemos perguntar: por que, Senhor, está acontecendo tudo isso na minha vida? Eu me humilho diante de Ti para ter de Ti uma resposta. Então, você está pedindo uma resposta através de uma pergunta que você está fazendo. Mas o verbo pedir também tem como sinônimo o exigir, o reivindicar ou reclamar. Quando nós estamos diante de uma situação e que nós até vemos que temos direito, né, àquela questão, então nós ficamos um pouco irados porque a pessoa do outro lado não quer nos conceder aquilo que é direito nosso. E às vezes nós tomamos uma atitude, em vez de súplica, de reivindicação, de reclamação. Então esse é um outro contexto do ato de pedir. Às vezes perdemos a paciência, né? Diante de uma situação que nós sabemos, não, eu tenho direito a isso, por lei eu tenho direito. Então nós começamos a exigir, a reivindicar, a reclamar. Mas será que é esta conduta que Deus quer que nós tenhamos como cristão? Medite nisso. Uma outra circunstância, um outro sinônimo do ato de pedir é o advogar, o interceder, o intervir. Então, muitas vezes, quando nós não conseguimos o resultado desejado, nós vamos às leis. E é justo que vá às leis. Nós vamos aos magistrados, nós contratamos um advogado. Porém, mesmo através das leis, nós podemos não alcançar o nosso objetivo. E aí esse processo que nós demos entrada na justiça vai passando por várias instâncias, porque foi negado o seu pedido na primeira instância, passa na segunda, foi negado, vai ao Supremo, e ao Supremo não tem mais a ninguém para recorrer à lei dele. Então nós vamos ter que nos conformar, mesmo estando diante da lei, mesmo tendo aquele direito adquirido, nós vamos ter que nos conformar com a decisão dos juízes que lá estão na corte, porque eles vão dar a palavra final. E eles podem errar, eles podem julgar de uma forma incorreta. Então, diante disso, nós temos que voltar àquela primeira circunstância, que é pedir, é suplicar e rogar ao Senhor, porque Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz dos juízes e Ele não erra. Mas Ele vai dizer: eu vou fazer isso no meu tempo. Você vai ter que aprender a ter paciência. Você vai ter que aprender a confiar em mim. E talvez até você não, talvez eu nem conceda isso a você. Talvez seus herdeiros é que venham ser beneficiados por essa solicitação. Então, diante de outras circunstâncias, como o esmolar, o mendigar, o confiar, o incumbir, tudo isso são circunstâncias que nós podemos estar vivendo e que vai envolver o ato de pedir, vai envolver uma solicitação, requerimento que nós precisamos fazer para conseguir aquilo que nós desejamos. Eu acho que nem você nem eu tínhamos ideia de que o ato de pedir envolve tantas circunstâncias diversas, não é verdade? E diante de cada circunstância, nós temos sempre que adotar uma postura sábia, porque você pode botar tudo a perder se você não agir com sabedoria. Agora, quando você pedir algo a alguém,
lembre que esse ato de pedir, daqui para frente, lembre que esse ato de pedir envolve vários contextos. Então você tem que procurar conhecer de antemão cada contexto, cada situação, cada circunstância, para você saber pedir com sabedoria. Agora, humanamente falando, tirando aí do âmbito do contexto espiritual, que é quando nós vamos ter que levar ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o dono de toda a terra, que os homens não estão conseguindo atender a nossa demanda, mas numa relação humana, nós sabemos que tem pessoas que têm uma habilidade muito grande ao pedir. É uma coisa às vezes nata mesmo, não é por hipocrisia. É uma coisa nata, ela tem um jeito, essa pessoa tem um jeito especial, sabe cativar o outro, sabe conquistar o coração do outro e depois faz a sua petição. E é atendido muitas vezes. Então eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi com Sérgio, meu marido, recentemente, talvez uns 2 meses atrás. Nós fomos fazer um exame lá em Salvador, fazia parte do check-up normal. Uma densidometria, para ver como estão os nossos ossos. Recomendo que todos façam, principalmente os idosos. E esse exame, que não era feito em Lauro de Freitas, porque nós estamos morando em Lauro de Freitas, então é sempre um transtorno muito grande quando nós temos que nos deslocar para Salvador. Porque pega trânsito, pega engarrafamento, às vezes é batida pelo meio do caminho, erramos o caminho, porque mudou o sistema viário em Salvador e a gente tem muito tempo que não vai lá. Então acaba sendo um transtorno. Mas nós fomos e chegamos lá. Erramos até o caminho nesse dia. Tivemos que fazer um novo retorno. Fizemos o exame e quando nós conversamos com a atendente, ela disse: ó, este exame vocês não tem como puxar pela internet. Vocês vão ter que buscar aqui presencial. Aí nós botamos a mão na cabeça, porque é muito prático quando você pode puxar pela internet, né? É muito cômodo. Aí ela disse, aí Sérgio fez um apelo, mas não dá, com quem eu posso falar para ver se eu consigo isso e tal. Vá ao setor administrativo e coloque o seu pleito. Então nós fomos ao setor administrativo e nós encontramos lá a pessoa que nos atendeu neste setor, já veio assim com bem gentileza, né, mostrando um interesse em saber o que é que nós queríamos. E Sérgio, ele tem esta habilidade de saber pedir. Ele não vai logo exigindo, não vai logo reivindicando de uma forma assim mais brusca. Ele vai contornando a situação. Então ele chegou: bom dia, como é que está a senhora? O dia, tá vendo como o dia está bonito hoje? E começou a dizer: olha, nós somos pessoas idosas. Nós viemos fazer o exame aqui em Salvador, mas nós moramos lá no litoral norte, lá em Lauro de Freitas, e é um transtorno quando a gente vem para cá. E ela começou a dar risada de toda forma como ele estava colocando a situação. E ele só fazia perguntar: mas em que eu posso ajudar o senhor? E ele continuava: você sabe, né, 2 pessoas idosas dirigindo nesse tráfego, enfrentando o paralelo, engarrafamento, às vezes batida pelo meio do caminho, mas no que eu posso ajudar o senhor? Às vezes até a gente encontra um transtorno tão grande que trava o trânsito todo. Mas no que é que eu posso ajudar o senhor? E nessa hora, nesse momento, eu já estava dando risada, ela já estava dando risada. Então o coração dela foi cativado pela forma gentil como ele colocou a situação. E aí ele colocou então o pleito dele, se ela poderia disponibilizar pela internet o acesso ao resultado. Ela disse: me passa o e-mail do senhor que eu vou mandar o resultado para o seu e-mail. Então, eu já presenciei vários momentos em que Sérgio tem essa atitude. É dele, é natural dele mesmo. Que não é nem minha. Eu não tenho muito essa paciência, mas ele tem uma paciência de conversar, de contornar a situação, para depois fazer o pleito dele. Então, quando nós agimos desta forma, com certeza você está cativando, conquistando o coração do outro.
E a pessoa, de uma forma geral, porque tem aqueles mais intransigentes que não querem ceder mesmo, mas de uma forma geral as pessoas se sentem tocadas, se sentem... Isso aqui é uma solicitação feita que tem um fundamento, né, que pode ser resolvido de outra forma, e as pessoas se predispõem a ajudar. Então, todas as vezes agora que você for fazer um pleito, um pedido, um requerimento, em algum momento, em algum órgão público, em alguma empresa privada, em qualquer circunstância que você esteja vivendo, se lembre que é importante você ter essa postura de conquistar o outro, para depois apresentar o seu pleito e, se for uma coisa justa e possível, aquela pessoa vai lhe atender. Nós tivemos, depois desse evento, uma outra experiência, por exemplo, na Coelba. Precisávamos ir lá, fomos lá presencial, mudar o nome do titular da conta da Coelba, que era meu filho, e ela disse, olha, vocês precisam fazer isso, isso e isso. A Coelba disse, eu preciso saber se está tudo em dia, se as contas estão todas pagas, cadê a procuração? Nós somos procuradores do meu filho. Então, ela listou tudo que nós precisaríamos apresentar para que o nosso pleito fosse atendido. Agora, diante de Deus, como é que nós devemos pedir algo ao Senhor? Porque quando nós lemos aqui em Mateus 7, a partir do verso 7, ele diz, pedi, dar-se-vos-á. Então, se a gente só lê esse versículo, a gente diz, poxa, eu vou pedir ao Todo-Poderoso do Universo que me dê um carro do ano, me dê uma casa para eu morar, me dê um emprego, aumente meu salário. Mas será que é desta forma? Vamos então aprender como é que nós devemos pedir ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Pai bondoso e Ele fica feliz em presentear os seus filhos. E quando nós pedimos algo que cativa o seu coração, a forma como nós levamos a nossa súplica, que tocou no seu coração, você vai ter uma grande chance de ser atendido, se for algo justo que você estiver pedindo, porque nós pedimos sempre no nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é uma responsabilidade muito grande. É como se Jesus estivesse pedindo ao Pai. Então, veja lá o que é que você está pedindo ao Pai. Você está pedindo em nome de Jesus. E o Espírito Santo também está ali intercedendo por nós, diante do Pai, ajudando a levar a nossa súplica, o nosso pleito de uma forma correta, para conquistar o coração do Pai. Então, vamos ver na Bíblia o que é que nós vemos. Quais são as instruções que nós recebemos, que estão registradas na Bíblia, que nos orientam como nós devemos pedir a Deus. Em Mateus 7, de 7 a 12, como nós já lemos, nós devemos pedir segundo a vontade do Pai. Porque tanto em Mateus 7, de 7 a 12, assim como em Lucas 11, de 9 a 13, que é uma passagem paralela, essa petição, se você observar como ela está colocada nos evangelhos, ela vem logo após a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nos ensina a pedir. E foi essa oração que Jesus ensinou os seus discípulos a pedido dos seus discípulos, quando ele disse, nos ensina, Senhor, a orar. Então, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então, nós podemos ver, mais uma vez, que o ato de pedir tem como sinônimo orar, elevar a nossa oração ao Pai. Então, se nós pedimos segundo a oração do Pai Nosso, estude de novo sobre a oração do Pai Nosso e vejam quais são as recomendações ali que ele dá. Nós estaremos pedindo de uma forma correta. Nós estaremos pedindo segundo a vontade do Pai.
Em João 3:22, vamos ver aqui que passagem é essa, João 3:22. Nós lemos: e qualquer coisa que lhe pedirmos ao Pai, dele a receberemos, porque, veja a condição, guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, guardar os mandamentos e fazer o que é agradável ao Senhor vai possibilitar com que nós tenhamos os nossos pleitos atendidos. No tempo dele, não no nosso tempo. É importante isso. Em Provérbios 8:17, nós lemos: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscarem, me acharão. Então, nós vemos aí que guardar os mandamentos do Senhor e buscar ao Senhor desde cedo faz com que essa relação íntima sua com o Senhor cresça. E quando nós temos uma relação íntima com alguém, é muito mais fácil pedir, na verdade? Nos sentimos mais à vontade e também vemos que temos a possibilidade de ser mais atendidos. Então, é muito importante nós observarmos essa passagem que está em Provérbios 8:17, que ele diz: eu amo aos que me amam. Você está amando ao Senhor? Como é que você vai dizer que ama o Senhor? Fazendo a vontade dele. Criando um relacionamento íntimo com ele, você está amando ao Senhor. Então, na hora que você apresenta o seu pleito, você tem muito mais chance de conseguir uma resposta favorável. Em Gênesis 6:5, nós lemos: e viu, aí é no contexto do dilúvio, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Ou seja, quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos do Senhor. Aquela geração lá de Noé estava em pecado, estava afastado de Deus, não estava buscando ao Senhor, não estava agradando ao Senhor. Então, por isso, ele mandou o juízo, o dilúvio. Mas Noé, que estava ali com os ouvidos atentos à voz de Deus, ele e sua casa foram salvos diante daquela circunstância tão tenebrosa. Então, nós precisamos buscar cada vez mais a nossa santificação, porque quanto mais estivermos santificados, mais estaremos próximos do Senhor, criando uma relação íntima com Ele, e assim as nossas demandas serão atendidas. Veja Mateus 7, 21, 22. Mateus 7, 21, 22. Não, vamos ler Lucas 6, 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Essa é a lei áurea. Esta é a lei e os profetas, que nós lemos nessa passagem lá de Mateus 7. Então, como é que você quer que o Senhor atenda um pedido seu? Se aquilo que você deseja ser atendido pelo próximo, pelo seu próximo e também pelo Senhor, você não está fazendo da mesma forma. Então, assim como vós quereis que os homens vos façam, faça também dessa mesma maneira. Você está criando aí uma condição de ter os seus pleitos mais bem atendidos, mais bem sucedidos. Então, nós vimos aqui com essas passagens, algumas orientações dadas pelo Espírito Santo, como nós devemos pleitear diante do Senhor e como nós devemos pleitear também diante do próximo. Isso não significa dizer, porém, que seremos atendidos prontamente, porque o tempo é de Deus, Ele que determina o momento e a hora de responder o seu pleito, e Ele sempre age assim para o nosso bem. Em Lucas 6, 31,
nós vimos aí, já vimos a lei áurea, que é a lei de ouro, e as escrituras destacam essa lei áurea, a lei e os profetas. A lei áurea é você fazer para o seu próximo o que você gostaria de receber para você. Estou insistindo nisso porque isso é muito importante. Às vezes nós queremos que o outro aja de uma maneira e nós não correspondemos da mesma forma. Então você aí provavelmente não será correspondido. Então isso manifesta como nós devemos nos colocar diante do outro, manifestando este amor cristão que só vemos em Cristo Jesus. E às vezes nós temos uma concepção errada do que é o amor. Mas em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, você precisa ler e meditar nessa passagem para você entender o verdadeiro significado do amor. O amor não é paixão, o amor não é o amor eros, ele faz parte da nossa vida por um tempo, mas o verdadeiro amor está descrito em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Vamos ler? O amor é sofredor, o amor é benigno, ele faz sempre o bem para o outro. O amor não é invejoso, mesmo que o outro tenha mais do que você. O amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se orgulha. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, busca o interesse do outro. Não se irrita e nem suspeita mal. Não folga com a injustiça. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor nunca falha. Então nós vemos que é através desse amor de Deus, este amor que Cristo derramou sobre todos nós, entregando sua vida por inteiro, derramando todo o seu sangue ali no Calvário, para nos livrar do inferno. Ele sofreu por nós, ele se regozijou com a verdade, ele foi obediente ao Pai. Este amor que nós precisamos ter no nosso íntimo, no nosso coração, para nós podermos, quando estivermos diante do Senhor, quando estivermos diante do próximo, pleiteando algo, nós possamos ser atendidos no tempo de Deus. Então, esta é a mensagem que eu gostaria que você refletisse, porque isso é um ato constante, cotidiano na nossa vida, o ato de pedir. Sempre estamos precisando de algo e de alguém. Então, reflita no seu ato de pedir, na sua postura de pedir. E no próximo domingo, nós nos encontraremos. Até lá!